Olá, meus amores, tudo bem? Vamos para a aula de geografia. A gente já tinha começado a estudar como era o perfil da população brasileira, tá? Então vamos continuar da onde a gente parou. De aula eu vou retomar alguns pontos importantes e depois a gente continua da onde a gente parou. Então, uma coisa que é usada. Opa. Geografia, então, o perfil da população brasileira. Esse conteúdo começa na página 44. Mas, como a gente já estudou uma parte na sala de aula presencial, então eu vou dar alguns detalhes e continuar da onde a gente parou, para não ser muitas informações, para vocês não ficarem confusos. Então, no Brasil existe um censo demográfico que é feito por uma empresa chamada IBGE. O IBGE tem funcionários recenseadores que passam de casa em casa para realizar uma pesquisa com os moradores. Essa pesquisa serve para descobrir o número de habitantes de uma região, cidade, estado ou do país, além além de pesquisar características como a idade da população, o grau de escolaridade, a renda, etc. Dessa forma, o governo pode identificar quais são as necessidades da população brasileira. Por exemplo, se o IBGE passa por Santa Cruz, e eles veem que tem muita gente morando em um bairro afastado de escolas e que tem muita criança naquele bairro. O prefeito vai ter que ver a necessidade daquela cidade receber uma escola, construir uma escola naquele bairro para atender aquelas crianças que moram lá. Porque senão aquelas crianças vão ter que se deslocar para outro bairro mais longe para frequentar a escola. As pesquisas de censo têm o objetivo de identificar quais são as necessidades de uma população, tá? Continuando, a gente tem uma divisão da população brasileira por gênero. Então, você sabia que existem mais mulheres que homens no Brasil? Então, as mulheres ganham, hein? Em 2017, a cada 100 brasileiros, 52 eram mulheres e 48 eram homens. Então, em porcentagem, isso fica 52% de mulheres e 48% de homens. Tem um gráfico na página 44 que é para vocês pintarem. Então, vocês vão pintar de verde a parte das mulheres, 52%, e de laranja os homens em 48%. Podem pintar. Pode pausar o vídeo e pintar já, porque aí não esquece de fazer, tá? A pirâmide etária é um gráfico, então, que ilustra a distribuição da população conforme a faixa de idade que ela está. Ok? Por exemplo, de 0 a 4 anos é uma criança, tem 3,1% de meninas e 3,2% de meninos. Já dos 60 aos 64, a gente tem 2,6% do sexo feminino e 2,2% do sexo masculino. Todos esses números, se a gente somar, tem que dar 100%, tá? Então, prestem atenção em gráficos quando vocês forem ver, porque se não der 100%, quer dizer que tem alguma informação errada. Vocês vão aproveitar essa explicação e esse gráfico para responder as questões da página 45. Pausem o vídeo e já respondam para ficar correto, para não esquecer. De novo, para não esquecer. Já responderam, né, a página seguinte. Então vamos continuar. O número de idosos cresce no Brasil, então na página 48 a gente tem sobre isso, sobre esse assunto. Apesar do Brasil ser considerado um país jovem, sua população tem mudado ao longo dos anos. Então, as previsões é que o país se torne uma população madura devido ao aumento da população idosa. O que significa esse aumento?
Isso significa que a gente vai ter vários desafios daqui para frente relacionados à saúde, aos cuidados e principalmente à integração dessa faixa etária na sociedade. Porque o idoso, muitas vezes, ele não está mais apto para um trabalho, para um serviço braçal. Então, a gente vai ter que ver onde dá para ser readaptado e revisto o lugar do idoso no trabalho, o lugar do idoso na sociedade em geral, quais são os ambientes que dá para ele frequentar, porque alguns idosos têm problemas de locomoção, problemas de acessibilidade. Então, tudo isso tem que ser revisto. O aumento da população idosa, então, ele está ocorrendo pois o número de nascimentos tem diminuído e as pessoas passaram a viver mais tempo. Por que as pessoas estão vivendo mais tempo? Vamos pensar. Antigamente, as pessoas não tinham tantos recursos como a gente tem hoje. Os postos de saúde não eram tão bons, os hospitais, a distribuição de medicamentos não era gratuita. Tem alguns remédios que são distribuídos gratuitamente, por exemplo, de diabetes, de pressão. Então, hoje em dia, a gente tem maior acesso às informações. Então, todo mundo sabe o que tem que fazer para se cuidar, para cuidar da saúde. Vamos transportar para o nosso momento atual. A gente está com uma pandemia. Pandemia é quando uma doença se espalha globalmente, mundialmente. Então, estamos em um momento de pandemia e os idosos estão informados disso. Então, eles não vão ficar saindo para a rua para acabar pegando essa doença, tá? Então, é uma coisa de consciência e de aprendizado. Então, a gente tem mais acesso às informações do que a gente tinha antes. Então, a gente pode prevenir mais doenças, a gente pode cuidar do corpo melhor. Então, temos um estímulo à prática de atividade física, que até pouco tempo atrás as pessoas eram muito sedentárias. Então, hoje em dia as pessoas estão mais ativas, estão fazendo exercício físico, e isso faz bem para o corpo, faz bem para a mente. Então, a gente acaba vivendo um pouco mais. A gente sabe quais os alimentos que fazem bem para o nosso corpo. Nada de fritura, hein? Nem doce. Então, continuando. Esses fatores são os que permitiram o aumento da qualidade de vida da população no Brasil. Então, se a gente muda a nossa qualidade de vida quando é criança, vai ser um jovem mais saudável, um adulto mais saudável, e assim um idoso mais saudável, nossa expectativa de vida vai aumentar diante disso. Vamos comparar agora essa tabela com a esperança de vida ao nascer. Então, em 1950, a expectativa de vida era de 52 anos. Uma pessoa, a média de sobrevivência de uma pessoa era de 52 anos. Hoje, a pesquisa mais recente que teve foi em 2015. E a expectativa de vida subiu para 75 anos. São 23 anos a mais do que em 1950. Isso significa muito, significa que tudo mudou e tudo melhorou para a qualidade de vida acontecer, tá? Então, continuando. Existe outro ponto sobre a população do Brasil. Há um tempo atrás, a maior parte da população dos brasileiros vivia no campo. Hoje em dia, a maior parte dos brasileiros vive nas áreas urbanas, são cerca de 85%. E o restante, os 15%, vivem na área rural. Alguns fatores foram imprescindíveis para que essa população migrasse do campo para a cidade. Um dos fatores foi o desemprego, porque algumas máquinas vieram para substituir o trabalho manual do homem no campo. Então, o homem saiu do campo para procurar emprego na cidade. Outro fator é a falta de acesso à terra para trabalhar. Então, muitos sítios eram muito grandes, aí não sobrava terra para aquela família que queria só um pedacinho para sobreviver. Então, muitos vieram do campo para a cidade.
Outra coisa que fez com que essas pessoas migrassem, um dos fatores que levaram ao êxodo rural, que é esse movimento de saída do campo para a cidade, foi a esperança de encontrar melhores condições de vida e de trabalho nas cidades. Então, muitas famílias foram do campo para a cidade, até para ter mais acesso a várias coisas: cinema, teatro, escola, tá? Acredito que muitos pais, avós, tiveram que ir à escola a pé do sítio ou a cavalo. Então, a locomoção é muito mais fácil na área urbana, tá? É diferente muitos aspectos. A qualidade de vida, o ar, o contato com a natureza é muito melhor no campo. Mas o acesso a várias coisas é muito melhor na cidade. Principalmente há muitos anos atrás, onde os sítios eram muito mais precários do que hoje em dia. Nós já tínhamos dado uma conversada sobre esse assunto na sala de aula, até que eu perguntei se vocês gostavam mais da área rural, da área urbana, tá? Então, continuando. População relativa e sua distribuição no território brasileiro. Isso está na página 50. Então, existe uma população absoluta, que é a população total de um país. Então, o Brasil tem aproximadamente 210 milhões de habitantes. E uma população relativa. O que é isso de população relativa? População relativa é a população absoluta dividido pela área do lugar em que ele vive. Então, o Brasil é o quinto maior país em extensão territorial. Então, se a gente pegasse a população e dividisse por essa área, a gente teria um total de 24 habitantes por quilômetro quadrado. A população relativa do Brasil é considerada bem pequena. Essa população é distribuída de forma desigual no território brasileiro. Então, ela está concentrada principalmente próxima ao litoral, devido à ocupação inicial do território brasileiro durante a colonização portuguesa. Então, os portugueses chegaram no Brasil pelo litoral e lá eles foram se estabelecendo. Até porque, mais no interior do Brasil, existia muita mata, índios. Então, foi dificultando o processo de ocupação do Brasil. Então, a população acabou se concentrando próximo ao litoral brasileiro. O território brasileiro também tem um vazio demográfico. O que é isso? São áreas que são caracterizadas pela falta ou pela pouca quantidade de pessoas. Então, isso é mais comum no interior, principalmente no centro-oeste e no norte do país. Esse é um mapa da distribuição do território brasileiro em 2016. Onde está pontos vermelhos é que existe maior concentração demográfica. A concentração é de 10 mil habitantes, tá? Então, onde tem poucos pontinhos, a gente chama de vazio demográfico, tá? Então, referente a esse mapa da página, pausa o vídeo e responde as questões da página 51, tá? Vou esperar vocês responderem. Já responderam? Então, vocês têm uma atividade no Mapeando, fica na página 52. Vocês irão utilizar uma tabela que está na página 183. Vão pintar o mapa da página 52 conforme as informações da tabela da 183 e criar um título para esse mapa. Eu coloquei alguns exemplos. Então, olha aqui. Essa cor amarela, a cor amarela é de 0 a 30 habitantes por quilômetro quadrado, que corresponde ao Amazonas. Amazonas, a população relativa é de 2. Então, vocês vão pintar o Amazonas de amarelo. A segunda cor é um laranjinha, é de 31 a 60 habitantes por quilômetro quadrado. Rio Grande do Sul tem 40 de população relativa. Então, vocês vão pintar o Rio Grande do Sul de laranjinha. Já Pernambuco tem 89. De 61 a 90 habitantes por quilômetro quadrado, é de vermelho. Então, Pernambuco vocês vão pintar de vermelho. E acima de 91 habitantes por quilômetro quadrado, vocês vão pintar de cinza, que é o caso de São Paulo. Tá? Só dei umas dicas para vocês entenderem como vai funcionar.
Vocês já pintaram? Eu acredito que sim, né? Deram uma pausinha lá para pintar. Agora, mãos à obra. Então, vocês vão revisitar a unidade 2. Olha lá desde o começo a unidade 2 e responda as questões presentes na página 53, 54 e 55. Elas estão bem simplesinhas, acho que vocês vão achar mamão com açúcar, tá? Beijos e bom trabalho para vocês.